Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura para o signo de Peixes, mensal do mês de outubro, tá? Leitura também atemporal, geralzona, pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende que serve para você sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você a assistir também, é claro, as leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, cada ação dessa é bastante significativa para o crescimento do nosso canal. Como é uma leitura mensal, das coisas que a gente falar aqui, a tendência é que serão coisas para acontecer no decorrer do seu mês de outubro. Mas como não é uma regra, nada impede de já ter acontecido ou você está vivenciando isso, então viria como uma forma de confirmação para você, tá? As informações de contato para quem quer agora encontram-se aí na descrição desse vídeo. Eu vou iniciar a sua leitura, a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Para Peixes, por favor, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Peixes precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Um 5 de espadas, que também abriu a leitura, não lembro de qual signo que foi, Leão, se eu não me engano. Não lembro. É uma carta que ela narra muitos conflitos verbais, discussões, confusões de pensamento. Vamos ver a respeito do que é isso daqui. Uma carta de batalha, né? Olha só, arcano maior, o diabo, no centro da sua leitura, energia de Capricórnio. Um 8 de espadas. E no fundo do maço, a Imperatriz. Cara, aqui tem muito forte uma questão para mim. De alguém que cede sempre aos seus desejos. Alguém que não consegue muito segurar a sua onda em relação a alguma coisa. Como aqui tem a Imperatriz no fundo do maço, aqui eu entendo muito essa questão de ser muito apegado a alguma coisa que, se ainda não começou a te prejudicar, a te fazer mal, tem uma forte tendência a isso daqui causar um desequilíbrio em você. Tá? Tem essa questão dos conflitos que a gente narrou aqui, porque os 5 de espadas, eles são geralmente conflitos que acontecem também na nossa cabeça. Batalhas mentais, né? De que por vezes você quer se livrar desse arcano maior, o diabo, que pode representar os vícios, as tentações, aos desejos que você cede, tá? E na maioria das vezes pode ser que você sempre acabe cedendo a esse desejo, a essa vontade muito forte, tá? A Imperatriz, no fundo do maço, pode falar que esse desejo, ele é muito tentador. Quando isso daqui representa uma pessoa, cara, pode ser que às vezes você não quer mais nada com a pessoa, que você já está certo, que você não quer aquela pessoa para você, mas daí a pessoa te manda uma mensagem, te liga, olha, vamos se encontrar, acaba cedendo à tentação. Aqui pode ser um lance de vício também, tá? E é interessante porque o 8 de espadas, ele é como que se fosse uma autossabotagem no sentido que cega a gente de enxergar as coisas que precisam ser enxergadas. E também é uma carta de mente aqui. Então, como você tem duas cartas de espadas, né, que representam o nosso mental, provavelmente você
esteja sofrendo com essa questão da tentação, mais no nível mental. De, por vezes, entrar em conflito consigo mesmo e falar, cara, por que eu não consigo resistir a essa tentação? Né? Por que mesmo eu sei que aquela pessoa pode me fazer mal, ou eu não quero mais nada com ela, mas ela me liga e eu não consigo ceder, eu não consigo resistir à tentação e acabo cedendo e vou me encontrar com ela. Às vezes um apego mais no lance sexual também, né? Como a gente já falou, um vício, alguma coisa que te prende, tá? Se não é nada disso, possivelmente a gente está falando de algo que te prende e é uma coisa que acontece mais no seu campo mental. É como que se não desse para controlar mentalmente esses instintos, esses desejos, né? Até porque é alguma coisa que chama muito a sua atenção. A Imperatriz é carta de pessoas que, quando representam pessoas, são pessoas muito elegantes, atraentes, bonitas, sedutoras, energia de Vênus, né? O amor está no ar, vamos assim dizer. Mas eu pego muito forte que isso daqui é alguma pessoa que você não consegue resistir. Alguma coisa assim muito forte que chama exageradamente a sua atenção e é quase que impossível falar não para essa pessoa, para essa situação ou para esse vício, seja lá o que for para você, como eu já falei. Se ainda não começou a te fazer mal, tem uma forte tendência a fazer, tá? Quanto mais você cede a esse vício, a esse desejo, a essa pessoa, mais fraca em relação a isso você vai se tornando. E tem a tendência a ir se tornando um escravo dessa situação, ainda que de maneira inconsciente. No fundo do maço, aqui embaixo da Imperatriz, um arcano maior, o carro, que também pode representar essa questão exagerada das atrações sexuais, dos desejos sexuais. Não sei, é alguma coisa que é muito difícil resistir, tá? É literalmente aqui uma tentação para você isso que a gente está falando. Vamos ver no conselho. Às vezes tem uma vontade aqui sua, até genuína, de não querer mais ceder a esses desejos, ceder a esse vício. Só que é uma coisa que eu vejo aqui que para você atualmente é praticamente impossível de falar não para essa situação. É uma coisa assim que já está muito patente em você. O problema é que tá tudo bem ter desejos, por vezes ceder às tentações. Só que a cada vez que a gente cede, como eu falei, isso vai se fortalecendo. Chega um momento que fica muito desafiador a gente sair da situação, tá? Porque o diabo, ele nos acorrenta pelo pescoço, que é onde está relacionado ao campo dos desejos aqui, né? Pode ver que ele prende duas pessoas ali pelo pescoço. Nossa, um 5 de ouros embaixo do 5 de espadas. E o 5 de ouros é outra carta que pode falar pra gente dessa questão de que por vezes a gente mesmo se permite ficar preso a uma situação, seja de vício ou atrelado a alguma outra pessoa, por uma falta, por uma carência, por pensar que de repente não consegue obter alguma outra coisa além dessa pessoa, dessa situação. Então,
por essa falta, por essa carência, dominar a gente, é meio que uma porta aberta para essas questões de tentação se manifestarem na nossa vida e prenderem a gente, né, sugar a nossa energia. Porque o único motivo pelo qual uma tentação, um vício ou qualquer outra coisa que nos prenda se estabeleça na nossa vida é justamente porque essa situação se nutre da nossa energia. Tá? E enquanto isso não ficar evidente para a gente, dificilmente a gente consegue se libertar. O arcano maior da morte. Cara, é um forte chamado para pôr um ponto final nessa situação. Tá? Só que eu sinto aqui ainda que é uma situação que ainda dá para se livrar dela, que ela não ganhou ainda força a ponto de ser uma coisa tóxica que já está te prejudicando no seu máximo. Eu sinto que é uma coisa que dá para ser revertida ainda, porque ainda há tempo de corrigir isso daqui. Ainda há tempo de reconhecer que essa situação ela tem o potencial de prejudicar a gente. Seja agora, seja no futuro. O arcano maior a morte, ele pede pra gente essa transformação, até mesmo a nível de consciência, de falar, cara, pra mim chega, eu não vou mais ceder a esse desejo, a essa tentação, a esse vício, seja lá o que for isso, porque por enquanto ainda não está, mas eu sei que vai me fazer mal, de alguma maneira. Um as de copas, exatamente, e se dá essa oportunidade de iniciar uma coisa diferente também. Algo que realmente vá aqui preencher suas emoções, preencher a sua copa. E não tipo assim, eu cedi a essa tentação, vamos dar o exemplo que eu já quero lá, a pessoa ligou, olha, quero te ver, peixes, coisa e tal, topa? Eu não sei, será que eu vou? Nossa, não queria ceder a essa tentação. Peguei e fui. Aí foi, na hora que tá lá no bem bom, beleza, maravilha, gostosinho. Acabou, cada um voltou para sua casa, aquele arrependimento de ter cedido a tentação novamente. E a cada vez que se comete isso, mais a situação vai ganhando força. Estou falando no máximo um rei de copas, que representa as questões de autonutrição, de autovalorização, de autoacolhimento, de se curar dessa situação. Tá? Cara, tem duas situações que são extremamente fortes nessa sua leitura. O arcano maior, o diabo, no centro da leitura, e o arcano maior, a morte, também no centro da leitura. Tá? Ou seja, existe uma questão de desejo muito forte, que se você não vencer ela, provavelmente ela vai te vencer. Tá? E embaixo o arcano maior, a morte, que convida a gente a reavaliar a situação. Será que não é hora de pôr um ponto final nessa situação? Olha aqui embaixo o julgamento. Cara, se você não trazer uma resolução definitiva para essa situação, provavelmente ela tem o potencial de escravizar você. Tá? Eu vou pausar rapidinho só porque o caminhão do lixeiro está passando e além dos cachorros latirem muito, faz muito barulho esse caminhão e eu já volto em seguida. Voltei. Sabe uma coisa que estava me vindo aqui enquanto passava o caminhão do lixo? Cara, essa questão de que toda essa lixarada, você tem que catar tudo isso daí, cara, e realmente pôr no ponto final, trazer um julgamento para dentro dessa situação. Porque viver nessa situação que a gente está narrando, se estiver fazendo algum sentido para você, seja de pessoas, vícios, padrões de pensamentos, comportamentos que você entende que não é muito legal de se ter, cara, tudo isso daí tem que ser considerado como uma lixarada para você mandar isso embora, pôr um ponto final, né? Trazer um julgamento para dentro disso. Cara, assim, 3 cartas aqui que particularmente para mim falam dessa oportunidade de renascer, de se dar uma nova oportunidade. O arcano maior, a morte, ou seja, vou pôr um ponto final nisso tudo que está me fazendo mal e vou me dar, as de copas, uma nova oportunidade de renascimento, né? Onde eu sei que daí sim vai ser genuíno, vou preencher as minhas emoções com algo sólido que não me contamine,
né? Cara, os lixos são tóxicos. Se os lixos não fossem tóxicos, a gente manteria os lixos na nossa casa. O que a gente faz? A gente descarta os lixos. É o que a leitura convida você a fazer. Descartar todo e qualquer lixo que tem o potencial de ser tóxico e prejudicial para você. Sejam pessoas, vícios, comportamentos e etc. Cara, fala sério, julgamento tem essa questão, que precisa renovar alguma coisa na sua vida. Algo precisa morrer para dar espaço para um novo, um renascimento, uma transformação, algo novo, virar a página, ter essa oportunidade de escrever tudo novamente. Não ceder às tentações, aos vícios, às pessoas, aos desejos mais imundos, a essa lixarada toda. Tá? Tem que se curar, o rei de copas está aqui. Por quê? Por uma carência, por uma falta, por uma ausência de alguém? Você tem que aprender a se nutrir, a se dar cuidado, a se dar carinho, a se dar atenção. Né? Se você não aprender a fazer isso, possivelmente você se torna um campo aberto para atrair esse tipo de pessoa que a gente está falando. Pessoa que tem o potencial de se tornar tóxico, abusivo até por vezes, pessoas que drenam a nossa energia para essa lixarada toda de um modo geral. Tá? Então, eu creio muito que nesse mês de outubro vale a pena meditar sobre isso que a gente está falando, porque é para o seu próprio bem em realidade. Vamos ver com o tarô maçônico. Só que não se culpe, cara, todos nós estamos suscetíveis a viver situações assim. Só que o que acontece? Tá? A gente tem que reconhecer aquilo que está fazendo mal para nós e trazer uma resolução para isso daí. Sabe qual que é o problema? É que o mal, o tóxico, os vícios, causam um prazer momentâneo na gente muito bom. Tá? Só que a gente não deve se apegar a prazeres momentâneos e passageiros. Porque além deles custarem caro para nós, não é uma coisa que vai ficar por muito tempo. A gente tem que investir no sólido, no consistente, no firme, no estável. Se a gente não aprender a fazer esse trabalho, como eu falei, comumente a gente vai acabar sendo vítima dessas situações. Só que para ser vítima precisa ter algoz. Comumente, nós mesmos somos os algozes da nossa jornada. A gente mesmo se auto-sabota, a gente mesmo se permite entrar em enrascadas. E as leituras esse mês de abril estão bastante fortes e com esse caráter mais voltado para nós mesmos, né? Porque é mês 10, é mês de conclusão das coisas, de finalizações. Um 6 de ouros é uma carta que fala da generosidade, de oportunidades que valem a pena também. Só que eu pego muito esse 6 de ouros no desfecho, cara, que você vai reconhecer tudo isso que a gente está conversando, se fizer um sentido para você, é claro, e você vai começar a ser mais generoso com você mesmo, tá? A ponto de entender e de se dispor a fazer essas finalizações que precisam ser feitas. Cortar e jogar fora todo esse lixo que precisa ser jogado, colocar pontos finais onde precisam ser colocados, tá? É isso que vai te dar uma nova oportunidade de vivenciar alguma coisa sólida, consistente, que vai trazer felicidade para você. E não ceder à tentação, ir lá, sair com a pessoa, qualquer outra situação que seja para você,
Aí no momento é gostoso, mas daí acabou, cara, bate aquele baita de um arrependimento depois. Você fala, cara, mais uma vez eu cedi a essa pessoa, a essa tentação, ou seja lá o que for. Quatro de espadas, cara, exatamente, meu. O que a gente acabou de conversar com o rei de copas, se nutrir, se autovalorizar, sair dessa questão de codependência, de precisar de alguém, se sentir feliz e tranquilo sozinho consigo mesmo, tá? Sem depositar expectativas em pessoas e em situações. Dar um tempo para si, para analisar tudo isso que a gente está falando, fazer os cortes que precisam, fazer esse cata, juntar essa lixarada e colocar para fora, descartar. Mais uma vez, pôr os pontos finais onde precisa pôr. Mês 10, cara, mês de finalização, para que no próximo mês você possa ter uma página em branco com a qual você vai reescrever a sua história, independente de cada área da vida que a gente está falando. Caso contrário, mais uma vez, 5 de ouros. Vai ficar na codependência das pessoas, dos vícios, dos aprisionamentos. Ah, mas eu cedo àquela tentação por causa que eu sinto tanto uma falta. Algo, eu preciso daquela situação, porque senão eu não me sinto completo. Cara, não pode. Você é mais do que tudo isso daí. Tá? Você tem o potencial de se nutrir, de se dar afeto, de se dar carinho, acolhimento, atenção, né? Você não tem falta e ausência de nada. Tudo que você precisa está em você. Se você ainda não encontrou, precisa encontrar. Arcano maior, o mundo. Cara, só veio complementar tudo que a gente falou aqui. Cara, leitura redonda, tá? Finalização dos ciclos, mês 10, hora de encerrar tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que já não serve mais para você e poder se dar, ser generoso consigo mesmo e dar-se essa oportunidade de iniciar uma coisa nova, né? Cadê aquele arcano maior, julgamento? Renascimento, carinho, afeto, acolhimento, sem precisar depender do outro, de situações externas. Porque senão, como eu falei, cria essa tendência a gente se tornar prisioneiro, refém desse desejo, dessa tentação, desse vício, desse comportamento, desse padrão de pensamento, desse ciclo de amizade, desse trabalho merda que já não serve mais para mim e eu ainda tô lá, sendo que eu tenho capacidade e potencial de explorar outras coisas, de trabalhar com outras coisas. Se não entender esse recadinho aqui do Arcano Maior, o mundo, que fecha a sua leitura de maneira esplêndida, mostrando para você que as finalizações e os encerramentos vão precisar acontecer, porque se você não entender isso daqui agora, mais tarde pode ser que uma torre venha acontecer para que você entenda o recado. Embaixo do mundo, o Arcano Maior é a estrela. Cura, fé, esperança. Vai atrás da realização dos seus sonhos, você merece. Não se prenda a situações tóxicas, desagradáveis, ou situações que você sabe que tem o potencial para se tornar tóxica depois e te prejudicar no futuro. Vá além, feche os ciclos. A estrela te proporciona essa questão de realizações pessoais, tá? Ah, mas a minha realização pessoal, eu sinto que é ter uma pessoa que me ama de verdade. Cara, fecha esse ciclo, se cura de tudo isso daí. Quando você estiver bem consigo mesmo, uma pessoa especial vai aparecer para você. O mesmo expanda e aplica em outras áreas da sua vida, se o seu caso não é de amor romântico. Tá? Tenha fé e esperança que é possível para você, que você não precisa se prender a nada disso daqui. Eu não sei. Signos fortes que se apresentam aqui: Capricórnio bastante forte, Escorpião 2 vezes, os signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário
Aquário bem forte. Touro e Libra, Câncer, Peixes e Escorpião. Eu espero de verdade que essa leitura tenha feito um sentido para quem assistiu. Se te ajudou de alguma maneira, o meu coração já se enche de felicidade. Quando ajudo ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito. Tá bom? Um excelente mês de outubro para você. Se você tiver alguma dessas coisas para resolver, que você consiga ainda resolver esse mês, para que no próximo mês você tenha essa possibilidade de iniciar uma coisa nova na sua vida. Se for novo no canal e gostou dessa leitura, inscreva-se por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, peixes!